Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos falando em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência nos dias de hoje. Já dissemos que as heresias, normalmente, elas atacam a divindade ou a humanidade de Jesus. Jesus viveu uma experiência humana. Nessa lição de número 8, nós vamos tratar da divindade, da humanidade, na verdade, de Jesus. Semana passada, nós falamos as naturezas humana e divina de Jesus. E nessa semana, iremos abordar a humanidade de Jesus, que Jesus viveu essa experiência humana. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 23, onde lemos assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Notou aí? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando, curando. Era o ministério de Jesus, um ministério tríplice, e ensinar, pregar e curar. A verdade prática é que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde ele fora criado. O texto bíblico, ou a leitura bíblica em classe, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 43 a 51, e Mateus 26, verso 37, 38 e 42. Vamos abordar primeiro o Evangelho de João 1, 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Notou aí? Jesus de Nazaré, filho de José? Pois é, aqui está apontando a humanidade de Jesus e até reconhecendo a paternidade de José, apesar de José não ser o pai biológico, mas era o pai legal de Jesus. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Alguns intérpretes da Bíblia diz que o fato de Jesus se designar filho do homem, esse mostra a humanidade de Jesus. Há outros, no entanto, que diz que o termo filho do homem é um termo escatológico, messiânico, que lembra o livro Daniel, capítulo 7, verso 13, o filho do homem que vem nas nuvens, e aí aponta a Jesus como um ser também divino. Vamos a Mateus 26, 37 ao 42, e aqui veremos outra prova da humanidade de Jesus.
Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Olha, Jesus sentiu angústia. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Olha aí, vemos uma vontade também em Jesus, que ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não é? Nessa vontade, se pudesse ser feito de outra forma, ele gostaria que fosse feito. Ele sentiu angústia, e sentiu angústia até de morte. Diz que a alma estava cheia de tristeza até a morte. Vamos então ao comentário da nossa lição, onde nós vamos falar que Jesus viveu a experiência humana. O Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, ou seja, um monge, um eremita, isolado, né, em retiro, totalmente isolado da sociedade, nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Alguns acham que devem se isolarem, porém não é isso que Cristo ensinou. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que Jesus viveu uma vida social, religiosa, e também teve e mandou nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. A palavra-chave aqui é experiência. Falemos dessa experiência. A experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas, os principais opositores de Jesus, foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética e os princípios moral e as responsabilidades civis que temos. Falemos dos fariseus. O nome fariseu vem do hebraico de prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Para os fariseus, eles defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado e da religião. Eles eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvos das críticas de Jesus, de acordo com Mateus 22, verso 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual ele pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Atos, capítulo 26, verso 5, Gálatas 1, verso 14 e Filipenses 3, verso 5. Então, na época de Jesus, nós temos o primeiro grupo chamado de fariseus, que privavam pela pureza da lei. Os fariseus queriam atrair o favor de Deus com a observância rigorosa da lei. Vamos ao segundo grupo, que é um grupo que controla o templo, os saduceus. O nome vem de Zadok. Era a família que detinha o cargo de sumo sacerdote, desde Salomão, 1 Reis 2, verso 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos, eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Atos 5,17. Era a classe também sacerdotal. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e ainda com certa reserva, pois os saduceus não criam em anjos, nem em espírito e nem na ressurreição. Atos 23, verso 8. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, tais como os profetas e os escritos. Muitos dos saduceus eram sacerdotes, e esse grupo exercia uma forte influência no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus,
E eles, no caso, uniram-se aos fariseus, apesar de não concordar com os fariseus na doutrina de anjos, espíritos, ressurreição, mas para se unir com os fariseus para combater a Jesus. Eles tinham um inimigo comum, Jesus, superando assim todos os obstáculos ideológicos, a fim de somarem as suas forças para matarem a Jesus. Saduceus e fariseus eram uma das principais seitas religiosas dos judeus, mas nós temos outros grupos também, como os herodianos. E os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos como interesses nacionalistas. Os herodianos eram mais políticos, enquanto que os fariseus e saduceus eram mais religiosos, apesar de também exercerem a política do templo. E eram a favor, os herodianos, dos impostos. O discurso de Jesus também incomodava eles e formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matarem a Jesus, a fim de se livrar dele. Marcos capítulo 3, verso 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo, Mateus 22, 16 e Marcos capítulo 12, verso 13. Falemos ainda da vida social e religiosa de Jesus. O mestre Jesus participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Felipe, André, Pedro e Natanael, conforme lemos no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ela aconteceu num ambiente entre amigos. Note que Felipe era da mesma cidade de André e Pedro. Felipe trouxe a Natanael. Natanael, que aparece no Evangelho de João, é Bartolomeu nos Evangelhos sinóticos, porque às vezes você não vê lá o nome Natanael e vê Bartolomeu, é a mesma pessoa. Bartolomeu quer dizer filho de Ptolomeu. Bar é filho em aramaico, Ptolomeu. Natanael é o seu nome verdadeiro, o nome hebraico. Então Bartolomeu não é bem nome, que ele é filho de Ptolomeu, enquanto que Natanael, sim, é o seu nome verdadeiro. E isso aconteceu entre um ambiente de amigos, um foi chamando o outro. Os dois primeiros capítulos de Lucas apresenta também um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias, Elizabeth, os filhos de Zebedeu, ou Isabel, né, conhecida, Elizabeth em inglês, Isabel em português. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus 26, 37. Eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, marido de Salomé. E aqui nós vemos as ligações parentescas em Marcos 1, 19, 20, o marido de Salomé, Mateus 27, 56, Salomé é uma das que também vão ao templo para ungir o sepulcro, para ungir o corpo de Jesus, Marcos 15, 40, irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, eles eram próximos, havia uma ligação parentesca, Marcos 15, 40. Lucas descreve também para nós uma parte da infância de Jesus e descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e em graça para com os homens. Lucas 2, verso 40 e Lucas 2, verso 52, mostrando que Jesus se desenvolvia como qualquer outro menino judeu, não é? Era o crescimento de Jesus era dessa forma. Então ele interagia com pessoas independentes de sua condição social e espiritual. Jesus também se relacionava com publicanos. Publicanos eram pessoas que exerciam cargos públicos, por isso eram chamados publicanos. Normalmente trabalhavam para Roma para coletar impostos.
Levi, ou Mateus, não é? Levi, filho de Alfeu, ou Mateus, ele é dessa categoria de cobrador de impostos, e ele passou a ser discípulo de Jesus. E os publicanos, pelo fato de trabalharem para Roma, eram considerados como publicanos e pecadores, não é? E os fariseus jamais se misturavam com essa classe. Lemos isso em Mateus 9, verso 10 e 11. Fala também dos fariseus, um fariseu que deu um jantar para Jesus, e veio uma mulher pecadora, não é? Muitos acreditam que era uma mulher da vida na cidade, e ela veio e lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seu cabelo. Também vemos Jesus, uma mulher samaritana, em João 4, 9 a 15, e não era comum um judeu falar com uma mulher, e ainda mais samaritana, e não era comum um homem dirigir a palavra a uma mulher, a não ser que seu marido também estivesse presente. Isso tudo, esse Jesus chegou ao poço, sentou-se, estava cansado, seus discípulos foram buscar comida para ele na cidade, João capítulo 4, descreve-nos a humanidade de Jesus, que Jesus era humano, sentia cansaço, sentia sede, pediu à mulher, dai-me de beber, mas sentia fome, seus discípulos tinham ido à cidade buscar-lhe comida, e tudo isso são características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, ele não veio simplesmente do céu e apareceu, nasceu de uma mulher, de uma virgem, Maria. Sim, ele foi gerado por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Contudo, o seu nascimento foi normal, como qualquer um de nós, não é? Como qualquer bebê que vem ao mundo, ele foi, ao nascer, foi envolto em panos, colocado numa manjedoura. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sentiu angústia. Lemos acerca da sua angústia em Mateus 26, 37, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sono, sede, cansaço, Mateus 8, 24, João 4, 6, João 19, 28, e Jesus morreu crucificado, ele não desmaiou na cruz, ele morreu na cruz, foi furado o seu lado, saiu água e sangue, teve um nascimento humano e teve uma morte humana, como qualquer um de nós fosse colocado na cruz, morreria. A única diferença é que Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e glorioso, não é? Passando assim pelo ardor da morte, mas ressuscitou e está vivo, vivo para todo o sempre. E ainda, como o homem, ele é a imagem de Deus, do Deus vivo, e continua com a figura de homem, mesmo depois da sua ressurreição, aparecia como figura de homem. Ele também, como homem, dependia da oração, como também do Espírito Santo. Lucas 4:1, Lucas 4:14, né? Jesus dirigido, controlado, guiado pelo Espírito. E o Senhor Jesus, então, experimentou tudo da vida humana. Nasceu como uma criança, morreu como homem aos 33 anos, morte de cruz. Provou de fraqueza, sono, cansaço, não é? Fome, sede, comeu, alimentou-se, sentiu angústia, não é? Sentiu fraqueza física, emocional, só não teve fraqueza moral e espiritual. João 8:46, Hebreus 4:15, ele nunca pecou, apesar de ser tentado em tudo. Vamos à sinopse, então, desse tópico 1. Nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, conforme assim ele experimentou, teve uma experiência humana. Muito bem, vamos agora às heresias que negam a humanidade de Jesus. Falaremos primeiro daquelas heresias que já passaram na história, e depois abordaremos algumas heresias atuais. Vamos lá.
Primeira delas, o apolinarismo. O apolinarismo veio de Apolinário, que foi bispo da cidade de Laodiceia. Nasceu provavelmente no ano 310 depois de Cristo e morreu no ano 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve um espírito humano. Usando a linguagem teológica do bispo Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que é a palavra grega para a carne, né, o corpo. Tem outra palavra para carne no grego, sarx, mas significa desejos carnais. Mas soma se traduz mais como corpo. Psique, que é outra palavra grega, que é traduzido como alma, e pode ser também a alma dos animais, que é a sede dos desejos, das paixões, apetites, vontades do ser humano, emoções, sentimentos, e pneuma, que é a parte espiritual, alguns chamam ela de alma racional, que difere os seres humanos dos animais. Os animais têm instinto, mas os animais não têm intelecto, né, e nem comunicação, assim, no sentido de formar palavras e compreensão cognitiva. Isso é devido ao espírito do homem. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía, Apolinário, um soma humano, ou seja, um corpo humano, e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Para ele, o espírito de Jesus era divino. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, e com isso, negando que Jesus tivesse um espírito humano. É uma forma de negar a humanidade. Ele não negava a encarnação de Cristo, como os ebionistas e alguns gnósticos que negavam, mas ele negava sim que Jesus teve um espírito humano. Para ele, Jesus só tinha o espírito de Deus. Qual foi a reação da igreja? A reação da igreja foi defender aqui a humanidade plena de Jesus, que está clara no Novo Testamento, que fala assim, Jesus teve um corpo, né, físico, o corpo de Cristo, e há vários versos, Lucas 24, 36, João 2, 21, Hebreus 10, 10, e também possuía uma alma. Minha alma está triste, não é? Alma, espírito. Quando ele morre na cruz, ele diz: nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Portanto, Jesus tinha um espírito humano. E na angústia do jardim do Getsemane, ele diz: minha alma está triste até a morte. Mateus 26, 38. Lucas 23, 46. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tem dado um brado, entregou, dizendo: está consumado, rendeu-lhe o espírito. Falando da sua morte. Portanto, vemos a humanidade de Jesus, que ela é igual à nossa. Hebreus 2, 14 e 17, na nova tradução da linguagem de hoje, a diferença única de Jesus é a sua impecabilidade, ou seja, Jesus não pecou, de modo que ele é plenamente homem, verdadeiramente homem. E isso fala também em 1 Timóteo 2,5, que há um só mediador, Cristo Jesus, homem. O apolinarismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia, no ano de 451 depois de Cristo. Vamos falar de outra heresia, o monotelismo. Essa é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que quer dizer único, e telema, que é vontade ou desejo,
monotelismo, única vontade ou desejo. Aqui era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separáveis e inconfundíveis em uma só pessoa, a natureza humana e divina. Lembra da aula da semana passada, que havia então essas naturezas inconfundíveis em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo como heresia, apesar que houve igrejas ortodoxas que seguiram essa heresia. Então, reconhecemos aqui as vontades de Cristo, Marcos 14:36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era uma manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Lucas 5, verso 22 a 22. 20 a 22. Falemos de Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633 depois de Cristo. Ele refutou o monotelismo, dizendo que existem sim em Jesus duas vontades, sendo a humana, que é submissa à divina, as duas vontades de Cristo. Isso vemos claramente no jardim do Getsemane. Sinopse tópico 2, então, o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negam a humanidade de Jesus. Um questiona a vontade, o outro questiona o espírito de Jesus. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Como que essas heresias, o apolinarismo e o monotelismo, ressurgem e se apresentam em nossos dias. Quais países Jesus visitou quando esteve entre vós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Mateus 2, 14 e 15, Israel, que foi o centro de suas atividades, e Fenícia, que é o atual Líbano. Mas não falta crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento da nova era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os Mormons declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos naqueles 40 dias entre que ele aparecia esporadicamente. Os Mormons dizem que ele veio aos Estados Unidos, falou com o anjo Moroni, escondeu umas tábuas de ouro, a qual José Smith traduziu. Então, a Bíblia não menciona nada disso. Paulo nos ensinou a rejeitar as fábulas em 1 Timóteo 4, 7. Os evangelhos não mostram-nos um Jesus estranho à sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Sabemos que Jesus teve um ministério itinerante, mas teve no Egito, teve em Israel e teve na Fenícia, conforme mencionamos, pelo menos é o que o texto bíblico. Aí uns gostam de dizer que Jesus foi lá para o Himalaia, para a Índia. Durante a sua ressurreição, como os mormons afirmam que ele veio aos Estados Unidos pregar a tribos de dispersão que estavam aqui. E está tudo lá no livro dos Mormons. São heresias que são verdadeiros acréscimos à palavra de Deus. E apesar dos Mormons usarem a Bíblia, eles também usam o livro dos Mormons, eles também têm a pérola de grande valor e doutrinas e Doctrines and Covenants, que são alianças, não é? Eles têm a famosa quádrupla, que é a Bíblia com o livro dos Mormons, a pérola de grande valor e também essa doutrinas e covenants, tudo incluído. Então, Jesus era visto na sua comunidade.
Essas invenções desses esotéricos da nova era, dos mormons, vai contrária ao relato que nós temos nos evangelhos. Também sabemos que os evangelhos não contam tudo, mas ficar dizendo certas fábulas realmente fica mais difícil, né? E onde o Senhor Jesus, ele é apresentado como alguém que era natural da sua comunidade, do seu povo, povo de Israel, não como alguém como um estrangeiro que andou em práticas, não é? Enfim, sua maneira de viver, seus ensinos reflete a cultura judaica. E nada há em Jesus que se pareça com a cultura hindu. Olha só como lemos aqui. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão conosco aqui suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos, capítulo 6, verso 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse alguém que já tinha passeado pela Índia, né? Mas eles dizem que o conhecia sua família, que ele era o carpinteiro da cidade de Nazaré. Portanto, não há nessas teorias aí que fazem fábulas, não é? Nenhuma prova que eles possam dar ou provar, é apenas invenção da imaginação humana. Vamos ao sinopse, tópico 3. Ao esvaziar-se a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem também a vida e obra de Cristo no mundo. Conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas, e é importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais dessa presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a plenitude igual ao Pai, mas também viveu como homem em toda a sua plenitude. Nasceu como homem, morreu como homem, viveu e andou entre nós, os seres humanos, se relacionou com os seres humanos. Portanto, vemos que Jesus viveu a experiência humana como um judeu, como um israelita viveria. Vamos à revisão do conteúdo. Faremos aqui algumas perguntas e responderemos para reforçar aquilo que aprendemos e ouvimos. Quais os principais opositores de Jesus com que ele debatia? Bom, os principais são os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses eram os principais. Havia só esses grupos? Não, havia mais. Havia os zelotes, que eram gente que lutava, né? Jesus teve um discípulo, Simão Zelote, que lutavam pela liberdade de Israel à força da espada. Havia um outro grupo que não é mencionado na Bíblia, exceto alguns versos, como os essênios. Os essênios não são mencionados claramente, mas, por exemplo, achareis um homem carregando um cântaro de água, provavelmente era um essênio, porque carregar água era trabalho das mulheres, mas os essênios carregavam a sua própria água. Os essênios eram uma comunidade que vivia próximo ao Mar Morto, né, no deserto, numa comunidade chamada comunidade de Qumran. Quem visita Israel vai ver essa comunidade que vivia ali nos desertos. É possível que João Batista tenha se relacionado com os essênios e o próprio Cristo tenha, talvez, alguma das vezes que se retirava, pode ter ficado nas comunidades essênias passado a noite, não é? Vamos à segunda pergunta. Como sabemos que o Senhor Jesus teve uma vida social e religiosa? É porque ele interagia com as pessoas, sua condição social e espiritual. Jesus comia com publicanos, pecadores, não é? Também jantava com fariseus, e uma mulher pecadora entrou lá no jantar com os fariseus, não é? Jesus também falou com a mulher samaritana. Então, tudo isso vemos um relacionamento de Cristo.
Terceira pergunta: o que ensina as doutrinas apolinaristas e monotelistas? Vamos lá. Resposta: o apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Eles não negam o corpo, mas negam o espírito. Para eles só tinha o espírito de Deus. O monotelismo é uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. Nós sabemos que havia duas: uma vontade humana, que era submissa a uma vontade divina. Jardim do Getsemane. 4. Quais concílios declararam heresias o apolinarismo e o monotelismo? Então vamos lá, são dois concílios diferentes. No concílio de Calcedônia, em 451, o apolinarismo foi tido como heresia. E no terceiro concílio de Constantinopla, em 681, o monotelismo foi rejeitado como uma heresia. Vamos ao quinto e última pergunta: como os evangelhos apresentam Jesus? Os evangelhos nos mostram um Jesus não estranho, eu diria, não um Jesus estranho à sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Mostra um Jesus judeu, normal, criado entre os israelitas. Mateus 13, 51, 57, João 7, 15, 27, João 7, 41 e 42. Amém? Então, com isso, nós concluímos essa lição do dia 23 de fevereiro, que vai ser ainda domingo, dia 23, né? Estamos aqui publicando para os professores, para os irmãos que querem estudar a lição conosco, e também convidamos você para acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.550 vídeos para você. Semana que vem nós vamos abordar a lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Essa é outra entidade da Trindade que é muito atacada pelos hereges. Não é? Quem é o Espírito Santo? Não perca, lição 9, até para nós pentecostais fica mais claro quem de fato é o Espírito Santo. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, além da Escola Dominical da CPAD, nós comentamos a Escola Dominical da Betel, nós comentamos também a Escola Dominical da CADB, comentamos a Escola Dominical da Revista da Central Gospel, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e comentamos também a revista da Conimateb, Assembleia de Deus Cristo para Todos. São 5 escolas dominicais, cada uma tem um tema. Nessa da CPAD estamos falando em defesa da fé cristã. Na revista da Betel estamos estudando o movimento pentecostal, contando a história do movimento, né? E o Espírito Santo move, já se movia lá sobre a face das águas, se moveu no Pentecostes, se moveu entre os puritanos, se moveu entre os movimentos de santidade, se moveu através do movimento de John Wesley, metodista, se move. Aprenda lá. Na revista da CADB estamos estudando o profeta Isaías, profeta messiânico.
Na revista da Central Gospel, estamos estudando tipologia bíblica. E na revista da Conimadeb, estamos estudando a nossa nova identidade em Cristo, a identidade da nova criatura em Cristo. Entre lá, assista as demais aulas também, e aí você pode acompanhar essas lições maravilhosas daquela que eu considero a maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.